Poder e autoridade, a combinação perfeita. Vivemos em um mundo que busca poder e autoridade a um alto custo, mas são poucos que chegam lá. A busca por influência e resultados muitas vezes nos leva à frustração, não é mesmo? Talvez você já tenha se capacitado, se esforçou muito, dedicou noites em claro, mas ainda assim não conseguiu alcançar o resultado esperado, sentindo-se desmotivado e até mesmo sem direção na vida. Mas existe uma grande esperança para resultados inesperados e até surpreendentes. Para entendermos melhor isso, vamos ver nas Escrituras como o maior líder de todos os tempos trata esse assunto e muito mais. Vamos começar ouvindo o livro de João, o apostolo, no capítulo 21, quando Jesus inicia seu ministério depois de ressuscitado e mostra como ele trata esse assunto e quais os valores que realmente importam. Quem não quer ter uma vida com propósito e grandes realizações? Vamos iniciar ouvindo a palavra, depois a análise e comentários de nossos avaliadores de conteúdo. A passagem das Escrituras. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas, e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez você me ama, e lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21:1-25. Agora, após o texto sagrado,
Nossos analistas farão uma avaliação para ver o que o mestre quer nos ensinar. Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num texto muito especial, João capítulo 21, os versículos 1 a 25. É aquela cena, sabe, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos ali no mar de Tiberíades. Exatamente. E queremos explorar a interação, especialmente com Simão Pedro. Como é que esta passagem fala de liderança, de responsabilidade, de restauração também? É a terceira aparição e tem aquele diálogo fundamental. E é bom lembrar onde eles estavam, não é? Os discípulos tinham, pronto, voltado à pesca. Talvez um bocado perdidos, sem saber bem o que fazer a seguir, depois de tudo. Pois, essa incerteza talvez ajude a explicar a noite de pesca que tiveram. Nada. Completamente em branco. Horas de trabalho para nada. E depois, já de manhã, Jesus aparece na praia. Mas eles nem o reconhecem logo. Não. À distância. Ele pergunta, têm alguma coisa para comer? Eles dizem que não, e aí vem a instrução. Lancem a rede para o lado direito do barco. E o resultado? Uau! É extraordinário, sim. Uma quantidade enorme de peixe. O texto até diz o número. 153 peixes grandes. Um número muito preciso. Muito preciso. E, tão ou mais importante, a rede não se rompeu com tanto peixe. Isso é muito simbólico, não é? Aponta para a abundância da graça, mas também para a força que a missão deles teria, sustentada por ele. É um sinal claro. E quem reconhece primeiro? É o discípulo a quem Jesus amava. Sim. Ele diz, é o Senhor. E Pedro? A Pedro, sendo Pedro, ouviste, veste a túnica, porque estava quase nu, e pronto, atira-se ao mar. Impulsivo, como sempre, não espera pelo barco. Os outros vêm no barco, puxando a rede cheia, e quando chegam à margem, o que encontram? Jesus já preparou uma refeição. Tem ali uma fogueira, peixe na brasa, pão. Há um cuidado imenso nesse gesto. Não é só um milagre, é também o acolhimento, a comunhão. E essa refeição, claro, prepara o ambiente para o que vem a seguir. Sim, a conversa depois de comerem. Jesus vira-se para Pedro, Simão, filho de João, e pergunta 3 vezes, você me ama? Com ligeiras diferenças, mas a pergunta central é essa. É um momento de uma intensidade brutal. É quase impossível não ligar estas 3 perguntas às 3 negações de Pedro, ali durante a paixão. Exatamente. Parece uma oportunidade de cura, não é? Sem dúvida. Uma restauração completa. E a cada vez que Pedro afirma o seu amor, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Jesus entrega-lhe uma responsabilidade. Cuida dos meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. É uma transferência de foco. Total. A autoridade para cuidar do rebanho nasce diretamente daquele amor confessado e restaurado. Deixa de ser só pescador de peixes, passa a ser pastor de pessoas. E a base é o amor. E nota-se a emoção de Pedro. O texto diz que a terceira pergunta ele ficou magoado. Talvez por ser lembrado da falha ou pela insistência. É muito humano, né? Essa mágoa mostra que a ferida estava lá. Mas a resposta final dele... Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. É uma entrega total, não é? Ele apela ao conhecimento omnisciente de Jesus. Exato. Ele não confia mais na sua própria capacidade de ser fiel, mas naquilo que Jesus sabe sobre o coração dele. É uma base muito mais sólida. Depois desta conversa tão íntima, Jesus ainda fala do futuro de Pedro. Prediz como ele vai morrer glorificando a Deus. E Pedro, olha para o outro discípulo, o tal discípulo amado, e pergunta, Senhor, e quanto a ele? Típico. A preocupação com o outro, a comparação. Pois, E a resposta de Jesus é fundamental. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Ponto final. direto ao assunto. Completamente. O foco tem que ser no próprio caminho, na própria resposta ao chamamento, sem distrações, sem comparações. O seguimento é pessoal. O texto até menciona que isto gerou um boato sobre aquele discípulo não morrer, mas esclarece que não foi isso que Jesus disse. A ênfase era mesmo no siga-me, você. Bem, que passagem tão rica. Temos o sinal da pesca milagrosa, mas o coração disto tudo parece ser mesmo essa conversa de restauração e comissionamento de Pedro. Sem dúvida. Acho que as ideias-chave são mesmo essas. A restauração pela graça, a autoridade que vem do amor e do cuidado, não do poder por si só, e talvez, acima de tudo, essa chamada pessoal e intransferível ao seguimento. Siga-me você. E isso deixa-nos a pensar, não é? O que é que significa para nós sermos chamados a cuidar, a liderar, seja no que for, especialmente quando temos consciência das nossas próprias falhas, das nossas próprias negações, como Pedro tinha?
É uma ótima pergunta para refletir. Como é que a nossa fragilidade reconhecida pode, paradoxalmente, ser o ponto de partida para um serviço autêntico, baseado na graça que recebemos? Fica essa reflexão. Finalmente, vemos que Jesus monitoriza, vê as necessidades, apurar os resultados, dá ordens, mostra o que fazer, alimenta os seus trabalhadores, partilha recursos. Ele ensina o que é importante: as ovelhas. Jesus diz claramente que Pedro deve pastorear as suas ovelhas, conduzir, vigiar no pasto, reunir em grupo e movê-las conforme a necessidade. Se é uma líder, tem seguido os ensinamentos de Jesus. Jesus precisou falar 3 vezes com Pedro, que era líder e discípulo. Mas ele precisava ter o foco correto. Talvez não fosse o seu forte amar, cuidar e valorizar as pessoas. Finalizando, deixamos aqui um desafio: busque Jesus de todo o coração. Ele pode conceder-lhe poder e autoridade para realizar tarefas importantes e uma missão com recompensas eternas.